Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bullcast. Está aqui ao meu lado de novo, Lucas Barbosa, sempre meu parceiro. Fala aí, Número Lucas, tudo certo? 21? Acho que 20? 20 ou 21, se eu não me engano. Tá crescendo, Tá hein? crescendo, bastante gente passou por aqui já, né? Não, fala Já. aí. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like aí, tá? Porque cada vez mais a gente tá elevando o nível desse podcast, né, cara? Hoje convidado de honra, hein? Exatamente. Eu já vou deixar aqui meu arroba lá do Instagram, caso você não me siga, tá? Felipe Fritoli, arroba Felipe Fritoli, o seu? @Lucas Barbs. Exatamente. A gente está começando nesse mundo agora do nosso convidado de hoje e eu já vou apresentar para vocês. Ele que é triatleta, metido a triatleta segundo ele, né? Ultramaratonista. Triatleta de pandemia. É verdade, eu vi no último podcast dele que foi isso. Ultramaratonista, maratonista, correria na vida, empresário. Pedrão, obrigado por ter topado aí. Que Se honra. apresente para essa galera aí, velho. Bom, antes de mais nada, Pedro Simon, obrigado Felipe, obrigado Lucas, é uma honra, uma baita oportunidade participar de mais um podcast, meu terceiro, e para mim é muito legal dividir e contar um pouco do que eu já passei, principalmente no esporte e como isso a gente faz essa analogia levando para a vida, então é um prazerzão, então vamos embora. Show. Contar um pouquinho aqui do que eu não contei ainda nos outros, porque sempre falta tempo, tem bastante história. Fiz bastante Verdade. prova em poucos anos, aí antes da pandemia principalmente. A gente viu aí 40 provas no ano, não era? Cada Cara, 2 meses, 2 provas, uma coisa assim, né? No último podcast que eu gravei, que vocês viram lá, até fiz uma brincadeira que eu ia pendurar minhas medalhas e tal, e rolou isso agora só. Esse primeiro podcast que eu gravei, acho que foi começo do ano, se eu não me engano. Foi antes de abril, porque você falou que ia fazer uma prova em abril. Então foi em fevereiro, Deve ter março. sido por aí. E aí, eu coloquei agora minhas medalhas, semana passada. Nem postei no Instagram nada ainda, porque O galera... quartinho das minhas medalhas é uma bagunça, mas as minhas medalhas estão lá organizadinhas. Cara, foram 60, eu tenho 62 ou 64 medalhas de provas, né? Então, querendo ou não, até a pandemia, pós-pandemia, né? Mais ou menos umas 15. Então, estamos falando de 50 provas em 4 ou 5 anos que eu comecei a treinar, isso antes da pandemia, né? Que eu comecei a treinar realmente fazendo provas e tudo mais, então fui bastante, cara. Hoje, assim, com mais experiência, depois de vários anos, eu tô vendo que tenho bastante prova mesmo. Tem os pontos positivos e os pontos não tão positivos de fazer muita prova, mas Sim. assim, o que eu vejo como maior ponto positivo é a experiência de prova, cara. Experiência de prova, assim, muita prova deu muito ruim, por estar fazendo muita prova, por ser um dia a prova de 5K, um dia a prova de 100K e não sei o quê. Então, assim, meu treinador lá atrás ficava um pouco, às vezes, bravo Maluco. comigo, mas estamos juntos até hoje e, assim, foi bem legal, cara. Você veio da corrida, né, cara? Então desde sempre, né? Contextualiza brevemente aí, porque lá no podcast do Cafeína e Arma você também falou bastante sobre a corrida, né? Sim. Mas contextualiza um pouco pra galera entender. Cara, basicamente, assim, sempre tive contato com esporte, comecei nadando quando era criança, na escola, assim, minha mãe colocou... Minha primeira competição, inclusive, foi natação, lembro até hoje, acho que eu devia ter uns 10 anos. A minha também. Natação é um clássico. E hoje, cara, é legal, né, falando disso, porque quando eu comecei a fazer o triatlo na pandemia, eu pegava onda, né, até antes do triatlo, então não tenho medo de mar, pelo contrário, eu amo o mar, saio nadando, atravesso, vou pra ilha, isso, aquilo, mas nunca treinei natação pra valer, tirando essa época que era moleque. Mas aí, quando eu comecei a nadar pro Iron, né, pro triatlo, que eu fiz o Iron, meio Iron antes, comecei a treinar a sério, eu vi o quão importante, né, e o quão... E o quão difícil é, né? O quão difícil, técnico é, né? técnico, mas o quão importante foi os meus pais A base. terem colocado lá atrás. Não para eu nadar bem, mas simplesmente pro fato de eu não ter medo ou chegar para fazer aula e começar meio que quase que do zero. Mas assim, é bom, cara, é bom, porque assim, no triatlon eu vi muita gente, é muito comum as pessoas abandonando prova ou deixando até de iniciar no triatlon por ter medo do mar, medo da água de uma maneira geral. Tenho colegas que não fazem do átlon, mas não fazem o triatlon, cara, por conta do medo Eu tenho esse receio da água também. Tanto que na nossa primeira prova lá, eu fiquei muito receoso, terminei 750 metros até, acho que sei lá, em 28, né? 26 minutos. Não foi tudo isso. Não, foi 22 minutos. E aí o pessoal terminando tudo em 11, 14 e tal.
Porque, cara, acho que tem essa sensação da adrenalina da água que você não consegue ajustar a sua respiração ali, né? E se você entra com fobia, você acaba... Rápido. E eu cara. acho que tem um lance também de você não ter controle. Você tá no meio do mar ali. Você não tem... Obviamente que tem os staffs de apoio, mas você tá fora da sua zona de controle. Na piscina não é só colocar o pé no chão, Parou, beleza. né? Agora no mar não tem essa. E na piscina você enxerga, né? Então, acho que No isso é mar você um não ponto enxerga. também de... É muito doido, porque assim, tudo isso que vocês falaram é o que acontece na prática, né? E eu vejo muita gente, tem gente que tem medo de não ver, o receio da pessoa, a fobia da pessoa de estar ali e não enxergar nada. Sim. Tem gente que pra ela isso é o que salva. Pô, é bom, não vejo nada, já me ajuda, porque minha mulher, por exemplo, ela vai nadar no mar, cara, a gente foi pra Noronha, fui mergulhar, né, no começo do namoro, achando, falei, puta, levei ela no naufrágio, que eu já tinha ido pra Noronha antes. Mas de cilindro? Não, era um Snorkel? mergulho, era bem pertinho do mar, assim. Irmão, me mandou embora, saiu do lado, passou um Nemo, eu falei, amor, tá passando um peixe, um Nemo, olha aqui, igualzinho um Nemo. Ela quer ir embora. Porque ela com medo do peixe. Sim. Passou uma tartaruga, assim, eu falei, amor, uma tartaruga, ela acabou, velho, foi embora. Então, sim. assim, é muito doido, mas isso que vocês falaram de colocar o pé no chão, mas é tudo mental, cara. Teve tudo até mental. uma treinadora que me ajudou lá no começo. Nos primeiros dias que a gente resolveu fazer essa prova, e ela falou assim, ó, se você vê uma água viva, você para, não faz nada. Aí eu falei assim, minha filha, se eu ver água viva, eu vou entrar em desespero na hora, Não, e velho. se eu parar, eu vou afundar que nem... Agora que você tá falando isso pra mim, eu vou ficar desesperado. Então, assim, o que eu vejo, cara, a melhor coisa que você pode falar pra alguém que vai nadar ou que decidiu fazer triatlo é não fala nada, não para pra algo. Cara, deixa, Deus ajuda. Vai lá, entendeu? Ó, Na hora vê o que faz. e é mental. Então, assim, você vai começar a pensar um monte de coisa. Quanto antes você tirar esse monte de pensamento que vir, quanto mais rápido você conseguir deixar ele entrar e colocar ele pra lá, na água, faz muita diferença. Faz diferença em tudo. Mas na natação, a natação é mental. Você vai nadar numa piscina, por mais que você coloque o pé e tal, o que é chato da natação? Não é nadar que é chato. O chato é você ter um pouco mais e adquirindo experiência para controlar a sua cabeça e tirar esse monte de pensar, saber como direcionar esse monte de pensamento que vem na piscina para lá. Porque você está correndo no parque, pô, você vê um amigo, você vê o sol, você vê a árvore, você passa, o negócio passa. Sim. Você está nadando, você está vendo azulejo. Então, sua cabeça ela tende a te mandar um monte de pensamento que, diferente dos outros esportes na bike, você passa, você treina 3, 4 horas, você não vê o tempo passar. Sim. Por quê? Porque você está passando por lugares, por coisas, está atento, com um monte de coisa. Na piscina, não. Então, o segredo que eu acho, pela pouquíssima experiência que eu tenho de piscina, é, cara, saber... Mas o que me ajudou na natação foi o mental das outras distâncias, das outras maratonas, que, cara, você tem que obrigatoriamente desenvolver sua cabeça para aguentar, principalmente. Total. Foi o que me ajudou na piscina. Cara, putz, não, deixa. E pra mim era um desafio. Ainda é um desafio. Eu tô sem nadar, devo fazer uma prova agora de triatlon pra que vai ser a primeira prova da minha mulher, para fazer com ela. E eu vou voltar a nadar, só nado quando eu tenho alguma prova. Assim, ainda não consegui colocar na minha rotina A natação. o tempo todo a natação. Então, depois, eu fiz o 73 em São Paulo no ano passado, que foi em setembro. Foi seu primeiro? Foi meu segundo. Segundo. Em abril do ano passado, eu fiz o Long Distance Pirassununga. Foi minha primeira prova de triatlon. Já comecei com meio, eu não fiz olímpico. Tô doido pra fazer um olímpico. Essa prova que eu devo fazer um olímpico. Caramba, primeiro você já começou Eu fiz com 3 73. provas, fiz 4 provas de triatlon, tá? A primeira foi na pandemia com o Sanches, que a gente fez um Super League Indoor. Então, foi assim, na Ultra Sport Science. Nadamos naquela piscina que tem um motor. Ah, eu vi esse episódio. Nadamos disso. O Super League é uma dinâmica que tem na gringa muito interessante, que são 2 ou 3 baterias. Então, você nada, sei lá, 5 minutos, pedala 15, corre 5. 2 ou 3 vezes esse ciclo. Eu vi. Entendeu? Puxado. E como que é nadar naquela piscina com... Você não sai do lugar? É a mesma coisa, cara. Não difere? Não difere, assim... Mas eu vi que ali na primeira bateria tu sofreu um pouco, né? Não, sofri total. Eu não consegui nadar 5 minutos, porque assim, uma que eu não consegui nadar, eu não consegui treinar, porque como eu tava na pandemia, eu comecei a nadar, não tinha lugar para nadar, porque tava fechado, academia não podia nadar. Sim. Aí eu nadava em prédios de alguns amigos, 2 ou 3 amigos, então eu comecei a nadar no prédio 1 aqui em Moema, aí comecei a um mês e meio, 2, comecei a ter fôlego, tá? Simplesmente consegui nadar 100 metros sem parar, pum, fechou a piscina dele, voltou a pandemia, fechou. Deu aquela piorada, aí eles fechavam.
Aí, arranjei a casa de outro amigo, fui nadar, nadei 1 mês e meio, Sim. parou. Aí fiquei 2, 3 meses. Então eu fui pra essa prova meio que, cara, vambora. E aí meus amigos, não, porque você é forte, não, porque você nada bem, imagina, você pegar onda. Nisso eu comecei com uma pretensão de nadar 2-1, porque a diferença dessa piscina é que você coloca, ele programa, quanto você pretende nadar? 2 minutos por cada 100 metros, né, que é a métrica. Ou 1,30. Eu comecei, falei, no começo lá atrás, vou pra 2 minutos. Aí encontrei um amigo, não, Pedrinho, pô, lá a piscina você nada bem, a piscina lá é de boa, pode colocar uns 50. Se o Felipe tá falando, eu vou colocar uns 50, ele me conhece. Sim. Aí outra amiga, chegou que no fim eu larguei pra 1,35. Nossa. Não, assim, tipo, deu 2 minutos, eu encostei o pé lá atrás, né? E aí quando você encosta o pé, você acha que tem uma penalidade, é a mesma coisa que numa competição de piscina. Se você colocar o pé no chão da prova, você é desclassificado ou perde ponto, Eu enfim. não sabia. É. Mas tem um sensor na parede lá? Não, você encosta, você tá nadando, o cara vê que você parou. Porque você para de nadar e ela é curta, né? Então, você encosta. Eu tive que encostar para pegar fôlego. Então, assim, a galera vê que você parou de nadar. Simples assim, o juiz tá lá do seu lado, aí ele já tirou uns pontos lá. Aí, beleza. Aí você sai da piscina, vai pra bicicleta, era indoor, então a gente tava na pandemia, foi indoor. Aí foi tudo errado, minha potência. Eu só pedalava na rua, não tinha rolo. Então a potência do rolo é completamente diferente da potência na rua. Eu não tinha potencímetro na rua. Então, cara, eu fui cego, eu fui com cadência. Uns amigos falaram, vai na cadência mais ou menos de 80 e não sei quanto. Mano, eu fui na cadência, fiquei branco, minha pressão caiu na primeira bateria e tal. Foi uma baita experiência mesmo, assim, ficamos bem, porque aí a gente conseguiu passar pro segundo dia, né, que foi um mês depois. Aí nesse mês depois eu consegui nadar um pouco melhor, aí eu treinei na casa do Sanches quase toda semana. Eu falei, o dia que você... que hora você vai treinar? Vou treinar às 9 no rolo. Tá bom, posso treinar às 11? Ele acabava o treino dele de rolo, eu chegava lá com a minha bike, colocava no rolo dele... Fez total diferença. Cheguei num negócio já com noção de potência, com noção de rolo. Aquele episódio foi no primeiro ou no segundo? Aquele episódio... Ou ele fez uma mesclada dos dois? Foi uma mesclada dos dois. Foi uma mesclada dos dois. A gente gravou nos dois, mas a maior parte é do primeiro, que eu sofri pra caramba lá. Porque o segundo, a gente foi bem e tal. Ficamos até em segundo de times lá. Mas, assim, essa foi a minha primeira prova, né? Resumindo, então foi lá no final da pandemia, nem lembro quando eu comecei a namorar a minha mulher. Então, fazem mais ou menos exatamente 3 anos. E Outdoor foi do Blue Series, né? Aí a Outdoor foi no ano do Iron, ano passado, né? 2022, em abril. Sim. 2 meses depois, 7 semanas depois, foi o Full. Aí tu já emendou o Full? Já emendei o Full. Eu fui pro triatlon, cara, por causa do Sanches. Porque o Sanches lá atrás já tinha prometido, Pedrinho... Cara, um dia eu vou fazer o triatlon, antes da pandemia, um dia eu vou fazer um Ironman, não é nem um triatlon, e eu quero que você faça comigo. Eu falei, cara, você promete? Prometo, vambora. Só que eu falei, André, é profissional de crossfit, começo de carreira, estamos falando para daqui 10 anos. Era uma coisa que eu imaginava fazer um Ironman daqui 10 anos, com 40 anos, uma coisa, tinha isso na cabeça. Cara, aí resumindo... No final da pandemia, a mulher do André grávida, hotel para nascer, ele me chama lá e falou, cara, mudou tudo, enfim, vou me inscrever. Eu falei, cara, você tá maluco? Como assim, velho? Não, você tem... Ele tinha 110 quilos. Eu falei, irmão, você tá louco? Esquece isso. É um negócio que você tem... Enfim, o Andrézão é um monstro aí, fez o planejamento. Então foi por isso. Aí ele falou, vou fazer. No fim, por conta de pandemia, a gente se inscreveu para 2021, aí foi cancelado por causa de pandemia, jogou para 22. Aí ele acabou fazendo o primeiro sozinho, porque em 2021 ele foi em novembro para Cozumel. Lá no México. Ia no México, e aí eu não fui. Então ele fez o primeiro sozinho, combinado era a gente fazer junto, mas depois largamos junto, também com o Lê Dornelas, também que já tinha feito o Iron. Ele foi o que mais ajudou a gente lá atrás no começo, né? Entender o que comprar, que bike, etc. lá no começo. E aí fui pro Full. Fiz uma baita prova, assim, treinei muito, cara. Foram 6 meses que eu já treino muito, mas foram 6 meses que eu... realmente, cara, um ciclo de Full, ele é um negócio que você tem que estar com a sua vida muito organizada ou muito estabilizada, com respaldo, o seu trabalho tem que estar muito estável, tem que estar bem. Você pode fazer? Pode fazer de qualquer maneira, mas para você fazer bem e fazer não tô nem falando bem de tempo, tá? Isso terminar bem, né? Terminar inteiro. Bem e vivenciar um ciclo, cara, porque é um custo extremamente relevante. São horas de treinos realmente interessantes. E eu acho que não vale a pena, num primeiro, você fazer só para completar. Porque quem faz acima de 12 horas, cara, realmente um Ironman. Porque, cara,
vai doer muito, já dói para quem tá bem treinado. Não é nem se o cara sim. fez sub 8, sub 9, sub 10. Não é isso. É que tem uma linha que, cara, você tá bem para fazer no sentido de, cara, você vai doer, vai ser difícil, mas você conseguiu cumprir Sim. volumes de horas semanais que vão te deixar com uma certa, Mas, com uma certa base para fazer um negócio, cara, e acabar destruído, mas acabar bem. sim. A gente vê muito cara Acaba lá... se tornando a cerejinha do bolo, né? Você fala, pô, passei por todo esse ciclo e agora eu tô aqui na prova porque essa aqui é a cereja do meu bolo, né? Acho que assim, quem vai com menos horas mínimas que os treinadores dizem que é interessante, primeiro, cara, tá colocando um pouco da saúde em risco. Porque, cara, o corpo sente fisiologicamente falando, Sem sente e dúvida. você vai pagar isso, um preço por conta disso. 2, respeito à distância, respeito ao esporte. Então, você quer fazer um negócio desse, é um negócio que é uma ultra parada, entendeu? Então, você tem que realmente, na minha humilde visão, se dedicar minimamente o que pessoas que são do meio que estudaram dizem que é o ideal. Então, eu consegui treinar bastante. Cheguei a bater ali as últimas 7, 8 semanas, 18 a 22 horas de treino por semana. Sim. Cara, para você conseguir fazer isso, viver, trabalhar, ter mulher, cara, encontrar seus amigos uma vez por semana, que Sim. seja. E não é só encontrar, porque várias vezes eu fui em algumas coisas, em algumas reuniões de trabalho, alguns encontros com os amigos, mas eu tava de corpo presente, porque minha alma não Sim. tava lá. Entendeu? Então, assim, é um negócio que demanda. Essa semana hoje tem 7 horas de treinamento. Cara, hoje, assim, é um negócio que... imagina, É uma coisa. É isso que eu ia perguntar, cara. O triatlo em si, até propriamente levando em consideração ultramaratona, esportes de alta intensidade, né? Vamos dizer assim. Mexe muito com a sua rotina, né? Então, rotina para você que é empresário, também gostaria que você falasse um pouco disso. Se quiser também falar um pouco das suas empresas aí também, o que vocês fazem. Mas como que foi isso, cara? Porque tem que estar tudo muito bem alinhado, né? A empresa com a família, a sua esposa tem que estar ali, não, beleza, tô junto contigo. Ela começou a fazer agora, né? Muito legal. Então, isso é sensacional. Eu vivo isso em casa, porque a minha esposa, basicamente, ela não faz, ela é do CrossFit, mas ela fala, eu tô contigo. Ela começou a fazer as competições dela agora também, entrou de cabeça. Então, assim, como que é essa preparação, cara? Como que você, na sua preparação, você fez todo esse alinhamento? Não fiz, cara. Eu acho que assim. Falar. Tentativa e erro. Eu não sou um cara, por exemplo, o Sanches. O Sanches é um cara extremamente planejador, extremamente metódico, organizado. O que pro triatlon talvez seja o melhor perfil na minha visão, tá? Porque o triatlon, antes do treinamento tudo, a organização e o planejamento, se você não for um cara, ou buscar se tornar um cara, que foi o meu caso, organizado e planejado, você não consegue treinar, você não consegue entregar a planilha da semana, quanto mais fazer um Iron durante 4, 5 meses de treinamento, sei lá, entendeu? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, cara, é assim, família. Sua família, sua mulher, sua mãe, seu pai, as pessoas que realmente você se importa, que amam você, que você ama, elas têm que estar presentes. Então, sua mulher não faz triatlo, mas ela faz esporte, tá fazendo competição, acho que isso, cara... E tem que estar comprada com propósito também, né? Porque vai abrir mão de muitas coisas, né? Cara, então assim, eu assim, já vi bastante relacionamentos que estão no começo, ou que estão ali naquela fase, o cara, não só do triatlon, tá? De maratona, ciclos de maratona também, a pessoa terminar, brigar, o casal se separar, não só por conta disso, várias coisas já não tá, mas, pô, cara, você vai no sábado, vai passar 3, 4, 5, 6 horas treinando. E isso é só de treino. Aí você tem o ir e o vir, você tem o chegar e tomar um banho e falar, vamos sair, vamos jantar. Você fala, não, você tá louca? Como assim? Então, o negócio, se ele não tiver alinhado, alguma coisa vai sair. Sem dúvida. Ou é o treino, ou você vai pagar a inscrição, vai abandonar no meio, ou você vai terminar com sua mulher, ou sua família vai falar, ih, o cara ficou um louco, tá demais, e esse negócio não é saudável, vai começar a não te apoiar. É bem isso mesmo. E é complicado, cara. Assim, pra mim, graças a Deus, a minha mãe, minha parceiraça, sempre foi. Eu já fiz, né? Como vocês sabem, faço prova há bastante tempo, então ela já estava acostumada, ela me ajuda muito na minha alimentação e tudo mais. Então,
acha que, óbvio, minha mãe é uma das que, quando eu chego perto de prova, que eu emagreço, o rosto aqui eu tenho seca bastante, ela acha que eu tô doente, ela fala, meu filho, tá, acho que você não acha que é demais, você já fez o Iron, agora chega, agora você parou com o ultramaratona, então assim... Mas Cuidados de mãe, né? Cuidados de mãe, não é que ela, pelo contrário, super me apoia, mas são momentos que eu tenho que falar, mãe, não, é assim mesmo, assim, olha só, meus exames, fiz aqui, tá tudo bem, tô saudável e tal, então você vai levando, mas, cara, tem que estar, e também não tem graça, cara, porque você fala, pô, será que tem sentido eu fazer isso e minha mulher não tá comigo, comprando a ideia? Ou será que eu amo isso aqui e talvez essa não seja a mulher, essa não seja... a família não tem como, porque vocês são família, entendeu? Então, E é um dos medos que eu tenho do que você acabou de falar também, às vezes você faz uma inscrição lá e acaba não terminando a prova. Você deu até o exemplo num outro podcast que você foi do Bertioga Maresias, né? Que você ali não terminou a prova, né, cara? Foi ali que eu comecei a treinar, cara. Foi ali que eu comecei a treinar pra valer, sabe? Sim, levar a sério. Né? Levar a sério realmente o esporte. Sério que eu digo num outro nível. Num nível, né, de tipo, cara, deixa eu entender melhor isso. E aí eu fui cair num treinador e fui entender o que era planilha. E fui ver que existe um mundo por trás. Eu já treinava muito, amava treinar, correr, academia. Era super... Não era do CrossFit, que na época não tinha CrossFit, era musculação. Então era bodybuilding, academia interior, vem do interior. Então lá é muito comum. Sim. Então treinava sempre, todo dia, desde sempre. Mas ali foi uma mudança de chave. E foi uma mudança não só de chave mental, mas de vida. Porque as provas mudaram minha vida. Mudaram, me deram sentido. Eu tava numa transição, balada, muitos anos na balada, legal. Só que eu já tava meio de saco cheio e tal. Então, as provas foram uma mudança, digamos, a saída da minha balada que me deu sentido pro meu lazer, pro meu hobby, fora o dia a dia de trabalho, de responsabilidades que a gente tem normal no dia a dia. E foi um mundo onde você conhece gente, onde você vai pro final de semana fazer uma prova, mas aí você passa sexta, sábado, encontra... Você vê que tem um monte de gente maluca que nem você, que tá lá, dormindo cedo, acordando tarde, e que antes era que você fala pros meus amigos de sempre, que eu tô indo dormir na sexta-feira às 9 da noite, e não vou chegar e vou beber uma porque eu vou treinar cedo. Então você descobre que existe um outro mundo que é tão legal quanto o outro mundo. Sem dúvida. É que naquele momento aquilo começou a fazer mais sentido para mim, porque eu já tinha vivido muito aquilo também. Então, ali foi uma transição, mas assim... Pô, a gente faz... normalmente a gente faz um pedal, e nós somos de Mogi das Cruzes, né? Aqui do lado de São Paulo. Conheço muito. Então. E, cara, a gente faz um pedal ali que quando a gente sai 5h30, 6 horas da manhã, a gente pega o nascer do sol ali, cara, é absurdo. E nós somos de amigos em comum, assim... que a galera também toda baladeira e tal. Alguns continuam, né? Estão nessa vida. Mas vocês vão puxar vários, né? A gente começou... Na verdade, eles me puxaram para esse lado... E até Vitor, Matu também, os caras que fazem junto com a gente, que treinam com a gente também, a gente até conversa direto nos treinos e fala, caramba, 6 meses atrás, né? 7 meses atrás, tava todo mundo, não, vamos tomar uma, vamos fazer não sei o quê. Saindo da balada. Exatamente. Né? Não, hoje, porra, já vamos... É um outro sentido pra vida mesmo. E até no Xterra, demorei 4 horas e meia pra fazer o Xterra. Cara, eu acho que eu chorei umas 3 vezes. Porque esse processo de mudança foi tão intenso pra mim, e aí o processo de treinamento também, que eu precisava provar pra mim mesmo. E aí, cara, eu chorava, e aquele choro de cansado, você não sai lágrimas, você fica... Você fica chorando. Aí você fala, por que eu não quero chorar? Mas aí é uma emoção que vem, assim... É muito louco. E até queria te perguntar uma coisa, cara. Tanto de maratona quanto de triatlon, qual foi o maior desafio que você passou, assim? Que você olha e fala, caramba, isso aqui... O seu extremo. O seu extremo, assim. Que você passou um perrengue, mas você conseguiu terminar a prova... Putz, tem perrengue pra caramba, vai. Vou tentar... Acho que, assim, o maior desafio que teve vários perrengues foi eu fiz 12 ultramaratonas, né? Ultramaratonas são provas acima de maratona, de 42 quilômetros, para quem ainda não sabe. Então, eu fiz prova de 50, fiz 6, 7 provas de 75, a Bertioga Maresias fiz muito, ali foi minha escola, realmente, de ultramaratona. E fiz 4 provas a 100K, 2 de 150 e uma de 135 milhas, são 220, que é essa, chama BR-135, aqui no Brasil, no Caminho da Fé, em Minas Gerais. Começa no estado de São Paulo, vai para Minas e acaba aqui em São Paulo de novo. Começa ali em Mogi, não? É porque o Caminho da Fé, ele passa por Mogi, né? Começa em Águas da Prata. Agora começa em Águas da Prata, mas antes começava em São João da Boa Vista, que é ali divisa, né, com Minas.
Agora já começa em Águas da Prata, então... É porque eu acho que é o outro lado do Caminho da Fé. o Caminho da Fé ele tem é o outro 350 lado. quilômetros, tá? Aham. Essa prova, BR-135, ela pega 220 quilômetros, ela pega praticamente 2/3 do Caminho da Fé. Ela não pega a última perna que acaba realmente lá em Mogi, Aparecida, né? Aparecida. Que aí acho que é a parte onde tá porque mais daí acho que perto eles ali de pegam... Mogi. em Mogi pega o outro lado, porque daí começa em Mogi e vai até Aparecida, né? Aí você deve Só ser que do daí outro dá lado. 100 e alguma coisa, É, né? deve ser realmente. Então ali foi assim foi, talvez tenha sido o meu maior desafio de prova, por volume de horas, por altimetria da prova, por distância. A galera fala, nossa, 220. Sim, absurdo. Também hoje eu olho e falo, cara, E alimentação, cara? super simples, cara. Não adianta, assim, é o Hidratação. basicão. Carro de apoio, é uma prova que Sim. obrigatoriamente você tem que ter um carro de apoio. Então, coloquei lá isopor, água de coco, Red Bull, água pra caramba. Você compra fardos de água, porque não é só você, é o apoio, né? O Sim. apoio é tão importante quanto você. Então, são, no mínimo, o atleta mais 2 pessoas. Se uma pessoa só de apoio não consegue, porque são... Eu fui muito bem, eu fiquei em top 10 de 110 atletas que largaram. Cacete. Terminei a prova 38 horas, 39 horas. Cara, 90% da prova, acaba a prova acima de 50 horas. Você tem uma janela de 60. Então, o cara vai lá passar o final de semana com a mulher. Então, a mulher que leva um amigo, porque um dorme à noite, o outro tem que dormir à noite para dirigir o carro, enquanto um descansa, o outro vai Mas é levando. estradão ou... É estrada batida, de terra, boa parte. Aham. E, cara, montanha. Montanha. O que eu tava falando da distância, né? Tem a distância e tem a altimetria acumulada. Então, que é entre subidas e descidas, quanto? quanto você sobe, quanto você desce. Essa prova são quase 6 mil metros acumulado. Então, isso que mata o cara, junto com a distância, se a gente sobe e desce um Everest. Essa prova vocês Essa fazem prova. de... Como que é o nome daquele equipamento? Polytrack chama. Vocês fazem com... É permitido, Bastãozinho. bastão. Aham, bastão. Eu não fiz, porque o bastão, na verdade, ele tira, segundo as pesquisas, ele ajuda aí a economizar 30%, por volta não de é? 20 a 30% de Já energia. ouvi falar. Porém, ele é muito mais recomendado, digamos assim, em provas onde a trilha, que a gente chama de single track, seja muito técnico. O que é Aham. isso? São trilhas estreitas, com um terreno muito acidentado, tanto como de subida quanto de descida, com pedra solta. Então, aqui no Brasil, a gente tem alguns lugares. Sim. Então, assim, Serra Fina... Lá, como é estradão batido, basicamente a gente corre boa parte do tempo no meio de cafezal, ali de minas, de fazendas, e sobe, desce montanhas e tudo mais. Na minha, e eu vi pouca gente usando. Os principais atletas que já fizeram, que fazem bem a prova, que fazem rápido a prova, não usam. Uhum. Então, quem usa muito nesse sentido é o peregrino, o cara que vai para fazer em 60 horas. Eu vou lá, cara, vou andar o dia inteiro, vou trotar o dia inteiro, vou dormir numa pousada, vou acordar e vou continuar durante 3 dias. Basicamente, eles usam porque na caminhada, a longo prazo, ajuda. Agora, se você for fazer uma prova de realmente mais técnica, digamos assim, de ultramaratona, aí, por exemplo, Ultra Trail do Mont Blanc, que é uma prova sonho, que um dia ainda vou fazer, lá não é obrigatório, mas se você não usar, você é burro. São quantos km lá? Lá tem 4 distâncias, né, a prova. Então começa na maratona, que não lembro as siglas, são várias siglas, né? Tem a maratona, aí tem o OTC, que são 101 quilômetros, com, sei lá, 3 mil de altimetria acumulado. Aí você vem para o OCC, que são 135 quilômetros, com 4,5, 5 mil acumulado. Sim. E aí você vem para o UTMB, que é a prova mais glamurosa, é uma das principais provas do Ultra Trail Championship, World Championship. E aí você vem para 177 com 8,5, quase 9 mil metros acumulados. Mas lá, essa daí não basta querer, né? Você tem que ter índice. É uma das provas mais concorridas do mundo. Você tem que juntar em 3 provas. Não sei como tá hoje, tá? Porque eu parei de acompanhar um pouco na pandemia, quando eu fiz essa readaptação aí pro triatlon, para performance, saí um pouco da ultramaratona, não abandonei, mas foquei um pouco, porque são coisas bem distintas. Mas basicamente você tinha que fazer, em 3 provas você tinha que juntar 12 pontos. Só que você ter 4 pontos em cada prova, mais ou menos, são provas que as distâncias que te dão essa pontuação de 4 por prova são as provas acima de 100K. Então, você tem que fazer provas, meio que tem a ver, você quer fazer a distância mais longa, então você tem que fazer provas com distâncias mais longas em que te deem. Aí você tem que se manter fazendo prova para a distância que você quer, porque uma que os pontos caducam a cada 2 anos,
Então, e outra que o Mont Blanc, você juntou os pontos, não é que você juntou os pontos, consegui, vou fazer inscrição. Você juntou os pontos, você dá o direito de participar da loteria, de um sorteio. Então, assim, é um projeto que é de 3 a 5 anos. Você vai lá, você faz... não fui sorteado. Putz, mas agora, mês que vem... Só que não acumula, né, os pontos. Não, pelo contrário. Continuar. Então, vamos supor, você fez uma prova esse ano. E ano passado você fez uma, e esse ano você fez 2, você conseguiu a pontuação, fez o apply, não foi sorteado, vamos supor que daqui a um mês esteja vencendo os pontos da sua primeira prova do ano passado. Aí você tem que fazer o quê? Puta, agora é só ano que vem. Aí você tem que fazer buscar outra prova fora para juntar esses pontos pro ano que vem, na data que abre, você tem que fazer o apply de novo. O que muda? Quando você for fazer assim, se você não for sorteado a primeira vez e continuar fazendo prova e ter a pontuação para o segundo sorteio eles te dão um bônus lá de mais, que aí você tem mais chance de ser sorteado e assim vai indo. Então, é um processo de 3 a 5 anos. E tem agora não, sempre teve, mas agora está ficando mais comum, a marca UTMB, né? Porque ela é uma prova, mas ela é uma marca. É igual o Ironman, né? Igual o Ironman. Então, eles têm prova, cara, deserto na Namíbia, no Egito. Agora, eles vieram para a América do Sul. Então, tinham provas ao redor do mundo, só que, cara, é caro. Né? Você vai fazer uma coisa, você fazer prova de 100K aqui no Brasil, que você tem que levar comida, logística, gasolina, já é significativo. Quanto mais você tem que fazer 3 provas no ano na gringa, porque no Brasil não tem tantas provas de nível técnico alto que vão te dar um treinamento específico para uma prova dessa, porque Mont Blanc não é só distância e não é só altimetria. Você tá lá, cara, uma das maiores cadeias de montanha do mundo, na Europa, com um frio que a gente não tem. E você tá na base, às vezes, você passa por 3 países na montanha, né? Você passa por França, Itália e Suíça. Então, você tá, às vezes, larga lá em setembro. Suíça, não é? Não, larga em Chamonix mesmo. Larga e termina em Chamonix. Então, é em setembro, que é meio que ali o verão deles. Mas então... Pega que temperatura lá? Você pega na base da montanha, aí que tá. Não é um negócio certo. É um negócio que, assim, não vai ser neve porque é o verão deles, mas... Cara, você tá a 4, 5 mil metros de altimetria à noite, você tá 0 grau. Você tá menos 3, menos 4. E é uma prova diferente. Não é uma prova que você não tem apoio, é uma prova autossustentável. Então, você tem que levar na sua mala anorak, que é uma blusa antitérmica que não é sem costura, com pena de ganso, que realmente te esquenta. Sim. Aqui no Brasil, cara, como que você vai... É um negócio que é um pouco diferente. Então, às vezes, você larga com 30, 35 graus na França, aí no dia seguinte você tá no topo da montanha lá na Itália, você pega um dia ruim. Cara, como que você vai treinar, correr menos 5 graus? Pra gente, um europeu, ele tá acostumado com isso. Sim. Então, às vezes, tem muito perrengue de cara que não tem experiência de que roupa usar, de tecnologia, de conhecimento, e que é um pouco difícil. Você tem alguns lugares aqui no Brasil que você consegue simular alguma coisa na montanha, sim. Mas muitas dessas coisas que essa variação de temperatura que acontece lá, que pode acontecer lá, é o que talvez seja para nós, sul-americanos, brasileiros, uma coisa que seja mais difícil de... Muitos brasileiros já fizeram, você sabe? Já. Bastante brasileiro, não é... Porque deve ser bem complexo, né? Porque aqui a gente tá extratropical, um clima bem diferente, né? Você chega lá, ainda mais prova ainda, né? Cara, assim, muito tenso. Custo super alto, né? Alto, sim. Tem toda essa questão, você pode chegar muito bem treinado, com distância, com altimetria, mas essas variações que eu falei aqui, talvez é o que eu tenho percebido que seja, talvez façam o negócio ficar ainda mais mais bacana, mais né, desafiador. Então, sim. Mas essa é uma prova. Mas a gente mudou de assunto, vocês estavam perguntando de perrengue, de perrengue, desafio, né? Eu ia voltar a isso e ia perguntar uma outra coisa. Tu consegue numa ultra dessa, buscando... Quando você foi fazer a Ultra MB, você estava buscando, querendo ou não, ir para as cabeças, né? Não era só fazer por fazer. Não. Tava realmente... E tu consegue bater quantidade de líquido certinho, quantidade de carbo por hora? Como que você faz dimensionamento de comida? Cara, basicamente, você vai... como na ultramaratona os treinos, você tem um volume de treinos também tão ou até mais altos em algumas fases do que um triatlon, para um Ironman, para um full, mais ou menos. A ultramaratona, você tem a diferença é que na semana você tem treinos longos, mas os treinos de final de semana, eles são muito longos. Então, assim, às vezes você roda, sai pra correr o dia inteiro, trotar, né? Você não vai ficar correndo forte o dia inteiro, mas você trota o dia inteiro e tal. E aí você tem a sua base, você tem que fazer exame para saber quanto você soa e, consequentemente, quanto no mínimo você tem que consumir de água por hora. Sim. E também quanto de sal você perde. E nutricionista, cara, aquela conta básica que não tem muito como sair, que é
no mínimo 60 gramas de carbo por hora. Por ano. Até quando a gente fala de ir para as cabeças, né, de profissionais, isso, cara, seja maratona, seja triatlon, seja ultramaratona, não importa, isso é fisiologia, isso é ciência, então a gente não pode até questionar algumas coisas entre a gente, mas são coisas inquestionáveis no meu ponto de vista, e eu evoluí, aprendi muito também. Os profissionais hoje que estão na cabeça lá fora, seja qualquer que seja o esporte, eles estão treinando o seu corpo e a sua organização nos treinos para chegar nas provas de 100 a 120 gramas de carbo por hora. Cara, a diferença da ultramaratona é que os que eu vejo é que a galera é muito mais raiz do que o triatlon, digamos assim. Então, o cara, vai consumir 100 gramas, se a gente tá fazer uma conta básica, tá? 100 gramas de carbo por hora, a gente tá falando de 4 a 5 géis, tá? Por hora. Vai fazer uma prova de 40 horas. Quanto você vai gastar de gel? E outra, você consegue tomar só gel o tempo todo? Não. Então eu levei. Aí você, cara, é legal por isso. Então é um negócio que você sabe mais ou menos quanto você tem que consumir no mínimo e no máximo. Você sempre foca no mínimo para não deixar chegar perto do mínimo. Sim. Tá? Porque vai ter horas que você vai passar mal, vai ter náusea, você não vai ter vontade de comer. E é nessas horas que talvez seja o momento mais importante de você não deixar de comer e não deixar de hidratar. Você tem que comer sem vontade, você tem que beber sem vontade, porque você sabe mais ou menos o quanto você, no mínimo, tem que consumir, seja de água, seja de sódio, de potássio, de minério e de comida. Como que você quer? Cara, eu tenho empresa de alimentação, High Protein. Então eu levei alguns itens da minha marca. Meu bolo de banana, que eu uso no pré-treino, no pós-treino, diariamente. Eu levei 4, 5, 6 bolos para mim, para a equipe. Então, um negócio prático, minha marca congelada, coloquei em isopor, já cortado, consumindo. Levei 2 Tupperware gigantes de macarrão, que é o que eu consumi ali, macarrão sem muito molho, com um pesto e só. E levei um negócio que minha mãe faz muito bom, que é mandioca com carne seca lá, Escondidinho? Escondidinho. Nossa. Escondidinho, fácil de fazer, barato. Demais. Porque aí você tem que levar. Nessa prova que eu fiz, eu tive que levar para mim e para 3, 4 amigos. Meu treinador, meu médico, foi meu apoio, o Dr. Paulo. E meu brother, que foi também correr comigo, né? Primeiro ele foi meu apoio, depois ele fez no segundo ano, que eu não completei o primeiro ano, abandonei a prova de 150K. Depois, no segundo ano, ele foi comigo. E ele foi fazendo a prova, a gente foi lado a lado. E a ideia era que a gente terminasse junto, conseguimos. Então, como eu tenho mais facilidade com a alimentação, eu levei para todo mundo. Então, basicamente é isso. Só que aí aconteceu. Olha só que loucura, essa pergunta interessante. Os caras esqueceram de comprar gelo na largada, o apoio, para colocar as comidas, né? Para manter dentro do isopor. Para condicionar. Fomos perceber, a gente largou 10 da manhã, a gente foi perceber quando anoiteceu do primeiro dia, e tínhamos passado basicamente 12 horas, tinha azedado comida. O macarrão tinha azedado, tudo fechado. No calor do carro, na estrada, Minas, era janeiro, a prova é geralmente a segunda semana de janeiro. Irmão, 35 graus à noite, 10, 15 graus, 35 graus de dia, no mínimo, e à noite, no meio dos cafezal, cai para 10, 15. Então, já dá para treinar para Mont Blanc. Assim, isso é longe do que a gente passa lá, mas é um negócio que machuca muito. A variação de temperatura, ela trava o seu corpo de um jeito que... E é muito doido, a hora que o sol se põe, seu corpo muda drasticamente, a hora que amanhece, mas antes do sol sair, já muda, mas a hora que o sol aparece, cara, o seu corpo muda drasticamente de novo. Tem muita questão de hormonal também, hormonal, né? Você ressurge das cinzas, é um negócio surreal, assim como também você pode afundar de uma vez. Como que tu fez? Isso daí é um perrengue, né? Porque perder a alimentação... Não, e aí imagina, os caras do apoio vai falar pro atleta que tá 12 horas correndo que a comida que ele planejou e que ele tá na cabeça não existe mais, azedou. É que eu sou um cara raiz, super tranquilo, os caras super preocupados. A hora que eu vi que tava acontecendo alguma coisa, eu falei, velho, qual foi? Fala, velho. O que aconteceu? Então, vocês fizeram alguma merda? Perdi Não, a comida azedou. Eu falei, não. Tipo, beleza, irmão. A ultramaratona é muito legal que ela te ensina isso, a lidar, e que eu consegui fazer uma transição pros outros esportes muito legal. Cara, tem o que eu fazer? Eu vou ficar brigando com eles ou vou ficar deixando... Mudar, né? Porque eles se desentenderem mais ainda ou eles ficarem mais pesados. Cara, não tem. A gente tá andando no negócio, passa por 13 cidades de Minas. Eu falei, galera, pão com ovo e marmita, arroz, feijão, o que tiver. O único ponto, assim, que não é legal quando você está fazendo prova é comer proteína demais, porque a proteína requer uma digestão do corpo, uma energia do corpo fazer uma digestão, e é algo que você não vai usar. Você precisa de energia, carboidrato. Então eu falei, cara, simples, pão com ovo, pão com azeite, o que vocês acharem, vai passando na vendinha. Então a gente foi passando, comi pão de queijo pra caramba em Minas, comi marmita, a gente passou de dia, passava no meio de uma cidade, os caras estavam em obra, os caras iam na frente com o carro,
Eu falava, não, marmita de pedreiro. Acha um lugar que tem pedreiro, pega a marmita. Barato pra todo mundo, cara. O que tinha na marmita? Arroz, feijão, macarrão, macarrão. um chuchu proteína. e uma proteína que eu não comia. E eu comia em pé, sentava às vezes pra comer, comia em pé, Seguia. comia andando, porque a gente nos treinamentos vai comendo muito, porque, cara, pensa só, 10 minutos que você tá parado sei lá, É 1 2 quilômetro. quilômetros que você tá, 1 quilômetro que você tá perdendo. Cara, você vai comendo devagar, você perde muito menos. Então, como o ultramaratona é doideira, regularidade, 40 isso faz toda a horas, diferença, entendeu? 24, Então, dois. Você acha que esse foi o pior perrengue que você passou ou não? esse foi o maior desafio. Aham. Perrengue, cara. Perrengue. Nossa, velho. O Bertioga Maresias foi triste, cara. Na hora que eu escutei, eu falei, puta, mano, a mãe dele tava esperando lá. Bertioga Maresias foi... Ali foi mas ali acontece, faz parte, mas não teve nunca uma queda. Você fala, putz, se muito, machucar. cara. Banheiro, quantas vezes eu tive que ir no banheiro na Bertioga Maresias no começo, eu não tinha muito auxílio de nutricionista. Então, cara, eu falava assim, pra mim é a mesma coisa que talvez vocês pensem. Como que eu vou correr 75 quilômetros, cara? Eu vou sair de Bertioga, vou acabar em Maresias, irmão. Fiz esse trajeto a vida inteira de carro, e de carro demora pra cacete, são 3 horas. Ah, Comia os 3 últimos dias antes da prova, mano, comia de tudo. Pá. Mano, chegava na prova, largava, dava 10 quilômetros, eu precisava ir no banheiro. Entendeu? Na praia, sem nada, né? No meio do mato. Lavava a mão na água. sim. Aí você vai aprendendo. Então, assim, É. tem muitos perrengues. Mas, assim, quedas. Ficar perdido. Nunca Não, perdeu. fiquei perdido uma vez, cara, em Campos do Jordão, treinando, que eu achei que tinha dado ruim mesmo. Sorte que eu tava com um celular, achei um lugar no meio da mata, e assim, um lugar super bem direcionado ali, não lembro o nome das pedras ali em Campos, né, perto de Monte Verde. Me perdi, fiquei 1h30 perdido sozinho, aí encontrei os caras que estavam perdidos também no final. Aí 1 hora foi Deus que o celular funcionou, eu sempre levo o celular, principalmente em ultramaratona que eu treinava. Cara, você não sabe mais ou menos para onde você vai, às vezes você muda o plano, então... E emergência, né, já usei emergência várias vezes. Aí pegou o sinal, mandei uma mensagem para um amigo que estava comigo lá na casa, passando o final de semana, e só que nessa deu avisar que eu talvez estivesse perdido, que se eu não aparecesse, eu tinha saído de tal lugar, que eu não sabia onde eu estava, mas passou mais uma meia hora, a gente conseguiu voltar a achar a trilha. Você encontrou outras pessoas perdidas também? Mais 2 caras perdidos que estavam... Mas eles não estavam treinando, eles estavam passeando lá, e os caras estavam com mais medo. Eu falei, bom... Eu tenho relativamente água, eu tenho mental bom. Aqui não é um lugar super fechado. Inóspito. Uma hora eu vou achar, porque a cabeça ela também é muito rápida, né? Ela te levanta e te destrói muito rápido. Então, passei um momento que eu falei, putz, cara, deu ruim. Primeira vez que vai dar ruim aqui. Aí eu fui trabalhando, falei, não, vou continuar andando pra cá, vou ficar mais atento assim, e fui. Então... Nossa, a cabeça te destrói rápido mesmo. Rápido. No primeiro Xterra que eu fiz lá, chegou uma hora que eu tava descendo na corrida já, a gente tava descendo lá A gente tinha que subir até onde mesmo? Até algum mirante. Era algum mirante lá. Bem alto. E, cara, eu comecei a descer, eu falei, nossa, agora é descida, que legal. Aí eu fui pegar o meu... eu não sei exatamente o que é aquela bebida, mas é um Energy Kick da Dux. Uhum. Aí na hora que eu fui puxar pra tomar, não tinha, cara. E assim, eu tava bem. Eu tava, assim, porra, na corrida foi o meu melhor momento. Aí na hora que eu puxei não tinha, minha boca começou a secar. E aí, total, cara, né? absurdo. Tipo, a boca começa a secar, aí você fala, caramba, eu Vai preciso dar tomar alguma cãibra, coisa. Os caras vão me passar. E o peito do meu pé começou a doer. Aí eu falei, nossa, falta tão pouco que eu vou quebrar aqui, bicho. Aí eu comecei a descer, eu comecei a andar, aí comecei a ficar mais tranquilo. Não, calma, que você tava bem até agora, Aí depois, na hora que eu vou, aí eu começo a ouvir um barulho de água. Aí eu falei, ufa. Aí era onde passava uma cachoeira embaixo, assim, aí eu consegui beber um pouco d'água e tal, e aí voltei pra prova. Desbaratinada, né? Mas, cara, pra você ter ideia, a cabeça, né? Tanto numa ultramaratona, maratona, inclusive, conta muito, né, cara? Você tá bem com a cabeça, né? Cara, 100%. Até nessas Mas ultras... lembrei de um perrengue que foi, cara, eu falei, nossa, cara, vou tentar ser breve. Tinha uma prova que não tem mais, infelizmente, Desafio 28 Praias, aqui em Ubatuba. Prova super tradicional não tem de mais? trail. Não, parece que não, já ouvi porque falar. a comunidade ali tem umas comunidades indígenas e até dos moradores locais meio que se voltou contra a prova. Caramba. A prova cresceu e os caras meio que não quiseram mais. Dizem que a prova suja, que isso, mas não realmente eu fiz várias vezes e é triste. Mas enfim, foi a primeira prova que eu ganhei
com pódio, que eu subi no pódio de corrida, que é muito difícil, eu nunca imaginei na minha vida subir no pódio de corrida, porque vocês estão começando e vendo, a corrida, de uma maneira geral, é muito difícil. Hoje, estão criando N categorias, que é muito legal, que dá acesso para a pessoa ganhar. Fica mais factível, uma vez a outra, e não para ganhar, mas que, cara, isso dá para a pessoa um estímulo de cada vez tentar de se jogar mais. Mas eu ganhei, é uma prova super difícil, ela tem uma maratona de revezamento, então pouca gente faz a maratona, então tem 21:42 e a galera faz a meia revezando e tudo mais. E eu fui e ganhei, foi a prova mais especial para mim até hoje, porque foi... Eu ganhei essa prova no dia do aniversário do meu pai. Meu pai é falecido há 14 anos. A prova foi dia 22 de setembro. E eu ganhei a prova, foi a primeira, e ganhei primeiro lugar na minha categoria. Fui sétimo geral de uma maratona, num ambiente ruim, na praia, correndo durante a praia o tempo todo. São 28 praias que você passa em Ubatuba. Sobe, desce, chove, areia, calor, umidade na praia. Ganhei, beleza. Foi um dia muito especial para mim por conta disso. Foi, sabe, assim, foi a primeira vez que eu falei, cara, eu vou acreditar, vou sonhar. Por que eu não posso ganhar? Eu sei que vai ser praticamente impossível, cara, mas vou acreditar. Tô muito bem treinado, tô muito bem preparado, estudei a prova, o nível é super alto, mas vamos lá e tal, do trail. Cara, e ganhei. Então aquilo me trouxe uma força mental de acreditar em mim, que eu já tinha muito, mas... ali mudou também uma chave em mim. E foi óbvio, né? Uma conexão no dia do aniversário do seu pai e tudo mais, etc. Num lugar que eu cresci com meus pais, indo para Ubatuba direto, pegando onda quando era criança. Beleza, fiz a prova lá, ganhei. Aí fiquei amigo dos caras da prova e o cara, não, vem, seja embaixador, quando você vier, divulga pra gente, a gente dá inscrição. E o cara, vou, porque eu amo fazer essa prova, independente de qualquer coisa. Como eu ganhei, então eu falei, pô, eu já vou ter que vir na próxima para defender, né? Aí você fiquei mais instigado. Cara, treinei pra cá mais ainda, fazendo várias outras provas e voltei pra prova. Porra, agora eu já comecei a entender quem eram os caras, qual era o tempo. Comecei vou pra defender a minha categoria. Minha categoria é super difícil, 35, 39 e tal. E fui, cara. E aí o excesso de confiança, não é que eu fui... Foi um excesso de confiança, mas foi uma falta de atenção minha, drástica. Larguei pra prova, super frio, mas ficou muito quente, mas... Com 2K já tinha um rio e tava muito frio ainda, o sol não tinha saído, coisa e tal. E fui, cara. E tava entre os top 10 da prova e já olhando quem eram os caras e tal, competindo. Não só competindo comigo, mas já deixei de competir comigo e comecei a competir com os caras. Ali foi o começo do erro, do grande erro. Passei o primeiro ponto, não tomei água, até porque eu tinha mochilinha de água, mas fui esquecendo de me hidratar. Passei o primeiro ponto de água, falei não, porque na mochilinha eu levo vitamina, mineral, hidrolítico, BCAA, tudo uma mistura lá dentro. E nos pontos de água, eu vou passando e vou tomando o máximo de água possível que dá. Porque é na montanha, então não tem muito espaço. E também não dá para correr o risco de ficar sem água na mochilinha. E cápsula de sal, porque na praia a umidade é muito alta, é um dia que a variação de temperatura, que a gente falou, destrói muito o corpo. Resumindo, cara, passei, não, já vou, o cara tá na minha frente, não vou perder tempo tomando água aqui, no próximo ponto eu tomo. Segundo ponto, passou, o terceiro ponto, a hora que eu passei, que eu vi o ponto, tipo, fiz uma curva, o ponto tava lá, eu já tinha passado, volta, não, o cara tá lá, não, fui. Resumindo, com 21K, eu não tinha hidratado direito, não tinha tomado três momentos de suplementação que eu tinha tomado, principalmente cápsula de sal, né, sal de potássio. Comecei na meia maratona, na virada da meia maratona, que é um ponto especial, que é aí onde tem as trocas de revezamento da galera. Encontrei meu físio, o Cune, que estava como apoio da galera, foi passar o final de semana lá com a gente, tudo mais, tinha vários atletas que a gente conhecia junto. E eu vi que estava querendo começar a pegar cãibra, eu sabia que tinha mais meia maratona e era a parte mais difícil, era do meio pro final, tinha várias subidas e tal. Aí eu não tinha levado Advil, porque eu falei, não, tô super bem, cara, já tô com mais experiência, não vou levar Advil, que é um remédio que a gente usa para se dar cãibra e tudo mais. Isso eu não sabia, não. Aquele vermelhinho? O Advil, ibuprofeno, né? Não é legal de ficar tomando, mas é o kit de primeiros socorros, né? Por uma prova, Baby Wipes, sempre, principalmente ultramaratona, ou prova de montanha, ou Xterra de montanha, leva Baby Wipes, dá uma diarreia em você, cara, beleza, você lida, agora você não tem nada para se limpar, é uma coisa que você fala, um Baby Wipezinho ali,
Uma cápsula e o Advil, para se der ruim, isso é uma coisa que você tem que colocar no ziplock e deixar ali no seu bolso de emergência, né? Fora que tem várias provas que você precisa de kit de primeiros socorros para fazer. Enfim, passei por ele e falei, irmão, já pensei, falei, esqueci o Advil, vou pedir para ver se alguém tem um Advil, porque eu hoje já comecei a perceber que não tá legal. Falei, nossa, esqueci. Aí que eu caí na real, falei, não bebi água, não hidratei. Aí comecei a tentar. Passei no posto, joguei água, tomei um monte de água, tal. Já senti que ia dar ruim, mas falei, não, vou recuperar. Só que a desidratação você não recupera. Ou você não deixa ela acontecer, ou esquece, irmão. Ela sofre o efeito dela, né? Cara, passei esse ponto cheio de gente, era um trecho de 15 quilômetros, que era um trecho de mais ou menos 2 horas de montanha, e eu tava em 5º colocado geral da prova. Irmão, Benzão. No meio do negócio, caiu o meu disjuntor de um jeito assim, cãibra nas 2 pernas, deu cãibra em uma, no meio, era um lugar, cara, no meio do mato. No meio do mato, tinha um perrengue, uma montanha gigante pra subir. Me deu cãibra na base dela, aí eu parei assim, não sei o que. Deu cãibra na segunda, eu não consegui ficar em pé, eu caí pra trás. Meu corpo parou, eu caí pra trás. Aí eu tava com a mochila, né, com água, tudo. Aí eu caí, não conseguia me virar, tal. Irmão, sozinho. Eu tinha acabado de passar um desses menininhos que fica lá direcionando, porque era um trecho bem ruim, então tinha um molequinho, um staff, tipo assim, e falei, nossa, moleque e tal, não sei o quê. Nisso passou 2 caras por mim, os caras pararam, pô, a ponta, né? O cara já sabia quem eu era, olhou, quer alguma coisa? Pum, passou. Quer alguma coisa? Eu já sabia, os caras, não vão me ajudar, né? Passei 5 minutos com cãibra, assim, passando mal. Falei, fudeu, vou ter que abandonar. E não tem como eu nem abandonar aqui. Eu tô longe, já tô 4, 5 quilômetros da meia maratona e já tô 15 quilômetros do próximo ponto e tal. Aí nisso chegou o molequinho, vai, me ajuda. Aí ele foi tentar me ajudar e estica, não, é pro outro lado, estica a perna, não sabia nada, o molequinho desesperado. Cara, fiquei nessa uma meia hora. Aí dali pra frente, cara, foi um Deus nos acuda, porque a cãibra, eu fiquei tanto tempo com cãibra que ela machucou, a cãibra machuca, né, uma distensão praticamente. E aí consegui, achei que eu não ia terminar a prova, cara, terminei a prova. Mas assim, foi um dia que, vou te falar, cara, assim, lembro até hoje disso. Não foi uma cãibrinha que veio. Ela veio, a hora que deu nas 2 pernas, de um jeito que eu nunca tinha tido cãibra, a ponto de eu cair, cara. Não consegui. Minha perna fez assim, e eu caí pra trás. E fiquei lá uns 10, 15 minutos. No Xterra Caraguá agora, que teve mês passado, eu fui também. Cara, eu tava subindo, a gente tava num single track ali da bike, aí fazendo, daqui a pouco eu faço uma curvinha, tem uma puta subidona, e eu comecei a sentir. Aí eu vi que tinha um staff lá, eu comecei a pedalar. E eu já vim gritando pro cara, me segura, me segura, me segura. Aí a bike foi caindo, assim, eu consegui desclipar, aí eu caí em cima do cara, assim, o cara me segurou. Aí eu consegui, aí parei um pouco, fiquei ali um tempinho, aí depois voltei pra prova de novo. Mas realmente é meio tenso. Foi o perrengue, né, de tudo, assim, né? Ô, Pedrão, também. Mas pra gente finalizar, acho que já tá dando o nosso horário aí já. Nossa, mas passa muito rápido, né? A gente nem falou da High Nutrition ainda. É verdade. Cara, fala um pouco das suas empresas aí, cara. Na verdade, eu tenho... muito vinculado também ao esporte, né? Começou com a necessidade, não começou com uma pretensão de ser uma marca, de ser um negócio, começou exatamente quando eu trabalhava, eu sou publicitário, tinha agência de publicidade, trabalhava com televisão, na época nem era tanto digital. E aí não dava pra ficar abrindo, comendo ovo, era dieta, era mais estética, né? Ovo, gema, batata doce, aquele cheiro. E a gente foi criando alguns itens gourmet para atender a minha necessidade e a do meu irmão na época. E aí a gente teve restaurante, a coisa foi indo. Então, depois aí, quando eu entrei realmente no esporte, eu vi que existia uma lacuna, uma demanda não atendida de produtos para essa galera saudáveis, não só para performance, mas de uma maneira geral gourmetizados. Então, a minha marca chama High Protein, @High Protein. A gente faz releitura das coisas brasileiras gordas, digamos assim, em versões realmente saudáveis. Então, eu tenho 3 sabores de coxinha, massa de batata doce, tem nuggets de frango low carb, tem croquete de carne low carb, tem um bolo de banana que é super tradicional. E tudo congelado. Tudo ultra congelado. A gente vende aqui nos principais mercados de São Paulo, alguns estados. Em São Paulo, a gente vende via site ou WhatsApp e a gente entrega via motoboy na casa das pessoas, né? O nosso desafio de crescimento é logística congelada. Total. Não é um produto que eu posso mandar para outro estado facilmente. Hoje no Brasil, logística é muito cara, imagina congelada. Esse é o nosso desafio. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, porque eu estava até ouvindo um podcast
George, que é dono da Oakberry, Sim. e ele fala o quanto encarece essa logística do congelado. Cara, assim, é surreal, surreal. Hoje é um impedimento de vender, por exemplo, no Nordeste tem uma demanda, os caras querem produtos como o meu drasticamente. Só que eu tenho que fechar um pedido muito grande que faça sentido para diluir o valor do frete para que o preço na ponta não mude drasticamente. Se ele mudar, o lojista vai ter que colocar isso na ponta e se ele colocar, o produto não vai vender. Não é que o High Protein não vende. Aqui o cara não vai pagar R$40 em 2 coxinhas, sim, exatamente. entendeu? Sim, Tipo, é simples assim. Então, mas basicamente esse é minha empresa, é uma startup, a gente está há 4, 5 anos já no mercado. Teve a pandemia, ajudou por um lado, porque melhorou, conscientizou muito a massa de que a prevenção através da alimentação, da vida saudável, é o caminho para uma vida saudável, seja na performance, seja na saúde ou em qualquer canto que você queira. Isso ajudou, mas, cara, como qualquer negócio, chegou uma hora da pandemia que durou 2 anos, o cara falou, vou comprar uma coxinha gourmetizada, ou vou comprar o frango com batata e vou fazer o frango com batata. Então, a gente teve metade que foi muito boa, metade que não tão boa, mas graças a Deus a gente sobreviveu. E eu trabalho com imóveis no interior, hoje estou focando muito nisso, né? Eu e meu irmão, a gente constrói casas em condomínios lá com uma família de amigos nossos de infância, que tem construtora. Então a gente pegou um know-how, um negócio bem bacana, uma grande oportunidade que eles sempre deram pra gente. E com a pandemia também teve esse boom ainda maior desse êxodo e tal. Então eu trabalho com isso e nesse meio tempo de pandemia... tirei meu Cresce, que é para poder comprar e vender, principalmente vender imóveis. Fazer transação. Eu sou um cara comercial, então o meu negócio, na verdade, é vender. Acho que dá para perceber, né? Que não é um cara comercial. A profissão mais antiga é venda. Se você não for vendedor em qualquer coisa, então eu fiz publicidade e propaganda, foi uma escola para mim. Porque eu uso isso em qualquer lugar, então uso no High Protein, hoje eu tenho usado com construção, com venda de imóvel e é legal pra caramba, porque, putz, cara, você vende um sonho, né, no imóvel de uma maneira geral, você tá vendendo uma casa, um apartamento, então o cara tá, um sonho, né, vou mudar de casa, vou comprar uma casa que tem uma varanda, vou comprar um apartamento que tem uma churrasqueira, o meu primeiro lote, minha primeira casa, vou construir uma casa de alto padrão, então tem para todo mundo e acho que o Brasil tem uma demanda muito grande. E é legal porque é isso também. Então, é um dia a dia que ajuda a encaixar com o meu dia a dia de treino. Então, eu tenho reuniões... Tem essa certa mobilidade, né? Eu não tenho hora, cara. Se perguntar pra mim, eu trabalhei ontem, encontrei um amigo, foi em casa com as crianças e, na verdade, ele foi pra gente se ver, mas a gente falou de trabalho. Então, a gente teve um momento de descontração, mas a ideia ali era falar de trabalho. Sábado e domingo em imóveis são dias que a galera mais gosta de visitar. E são dias que eu tenho treino mais longo. Então, várias vezes eu já parei treino no meio para atender um cliente e terminei o treino no final da tarde. Faço isso direto. Entendi você esse dia, né? Ele me ligou pra resolver um negócio do escritório. Eu falo, eu tô correndo. Tem isso aqui. Não, beleza. Mas tem dia que o cara quer falar 10 horas da manhã e tal, pra ver uma casa. Eu falei, nossa, cara, dá. Mas eu vou ter que começar o treino 4 horas e vamos, cara. Então, é isso aí. Mas, se a gente fosse entrar em assunto de negócio aqui, a gente ia ficar mais 2, 3 horas falando aí tranquilamente, né? Sem dúvida. Bastante coisa, mas acho que a analogia básica, acho que do esporte que fica para todo mundo que me trouxe, acho que traz para todo mundo é aprender a se organizar, aprender a se planejar, aprender a lidar com imprevistos e a ver, cara, que na verdade se você tem um propósito por trás, você faz acontecer e tenta, obviamente, encaixar todas as pernas aí e deixar o negócio saudável. Então, galera, mais uma vez... obrigado. Pena que o tempo passou. Passa muito Pedro, rápido. Deixa seu Instagram aí pra galera. @psimon, Psimon. Legal. E do High Protein, High Protein, HI Protein. Sigam lá, mandem uma mensagem. E quem não conhece, quem não segue ainda, o Bullcast. Isso aí. Só o Instagram da Bull Media lá, Bull Media Brasil. Vocês vão entender lá. Coloca seu Instagram de novo aí, meu sócio. @LucasBarbs. O meu, Depois Felipe você me segue lá, Pedrão, que eu te segui. Cara, e hoje em dia nessa correria, posta essa corrida. Sem dúvida. Eu demorei uma semana, falei, me chama no WhatsApp e tal. Mas... Eu tava em Floripa, cara, na hora que você me respondeu. Eu falei, nossa, o Pedro respondeu. Eu vi, aí eu falei, cara, mas ele tá em Floripa, mas como que ele vai gravar hoje e tal? Eu falei, bom, eu vejo com ele lá. Mas cara, obrigado mais uma vez pelo convite. Tamo junto. Viu? Espero poder fazer um treino contigo aí. Você me dar um pau aí, né? Principalmente de bike. Galera, para você que assistiu até aqui, muito obrigado, certo? Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa seu like e mais uma vez, muito obrigado. É isso que a gente quer agregar na vida de todo mundo, é qualidade de vida, é transformação e principalmente você que quer abrir um negócio, a Bull Media está aqui para te auxiliar
em tudo que você precisar de digital e de marketing, não é verdade? É isso aí. Valeu, rapaziada. Um abraço, até a próxima. Valeu. Gente, obrigado. Show.